Olá a todos, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou a Lê do Lê Handmade. Para quem não me conhece, eu faço bolsas em crochê e hoje eu vou ensinar para vocês a bolsa Sophie, gente. Então bora lá! Bora para a lista de materiais? São pouquíssimas coisas que você vai utilizar para fazer a sua bolsa Sophie, tá? Então, primeiramente, a gente fez ela com fio de malha, então eu utilizei o fio de malha Extra Premium da Fisher, esse de 2,5 mm, por causa do sol não dá pra ver muito, ó, mas 2,5 mm, tá? O recomendado para utilização de agulha é de 5,5 a 8 mm, só que para essa receita, pro meu ponto, atenção no meu ponto, que é um pouco justa, mas não tanto, eu utilizei uma agulha de 4,5 milímetros, tá? Por que, Ale? Porque eu quis deixar ela super estruturada, tá? Ela tava ali com enchimento, só que eu acabei tirando porque não há necessidade nenhuma de colocar enchimento nessa bolsa, gente. Ela está vazia por dentro e ela é super estruturada, ó. Durinha, ela não perde formato, tá bom? Então, não há necessidade da gente usar nada pra estruturar ou pra colocar, pra tirar foto também, não precisa. Então, eu fiz ela no intuito de ficar super estruturada com a agulha 4,5. Se seu ponto for um pouquinho mais apertado, use a 4,5, mais solto, use a 4,5. Se for um ponto muito apertado, então tem que usar uma agulha um pouquinho maior. Outra coisa que você vai precisar é o fecho imantado, tá? E no caso do fecho imantado, eu utilizo fechos que sejam costuráveis, como este daqui, ó. Ele tem 4 alcinhas, que é onde a gente costura, com agulha de costura na mão mesmo, porque os outros tipos de fecho não vão entrar aqui no fio de malha. O fio de malha é grosso, então a gente não consegue utilizar aquele de garrinhas, por exemplo, tá bom? Outra coisa que a gente utiliza aqui, ó, são 2 argolas articuladas, que é para encaixar a alça na bolsa. E a argola articulada, ela é assim, tá? Tem modelo sem essa coisa aqui, sem essa argolinha aqui, que é para segurar, né? Não há necessidade, mas ela abre e fecha, ó. Ela abre e fecha aqui, então nessa abertura é que a gente consegue colocar dentro do pontinho aqui, então é super mais prático. Se você não tiver dessa daqui, você pode utilizar da outra, mas aí vocês vão ter que costurarem aqui na parte em que eu coloco a argola articulada. Mas eu já deixo pra vocês aí a dica de que no Instagram tem de um monte de fornecedor que entrega o Brasil inteiro. Tá bom? Então, 2 dessas, 2 argolas articuladas. Vamos precisar também de, também é opcional, tá bom, gente? É pra colocar o tassel. O tassel é esse enfeitezinho aqui. Eu já criei a Sophie com este enfeitezinho, porque pra mim combina muito com ela. Então, eu coloco, olha, o mosquetão normal, tá? Não precisa ser esse modelo aqui, pode ser só um mosquetão que abre e fecha aqui, que é como se fosse um chaveirinho da sua bolsa para você colocar o tassel. E também, sem esquecer de que toda bolsa tem uma alça, então a gente precisa de uma alça. E se você não tiver correntaria, você pode fazer em crochê também, tá bom, gente? Então, uma corrente. Pode misturar corrente com crochê, pode ser só corrente ou pode ser a alça somente de crochê. E no demais, é só isso que você vai precisar para fazer a bolsa. Outras coisas são pontos adicionais que eu coloquei. Por exemplo, o forro. O forro, ele é adicional. Você faz se você quiser, mas agrega muito valor à sua bolsa. Então, este forro aqui, olha, é só um pano de algodão, pode ser aquablock, pode ser sarja, pode ser cetim, que é muito difícil de colocar, já vou deixando a dica pra vocês, mas vocês podem utilizar tricoline, todos esses fios, esses panos de algodão, você pode utilizar para fazer a sua bolsa. Aqui dentro eu tô usando um aquablock e ele é mais durinho, por isso ele fica certinho na bolsa, tá? Então já fica a dica que talvez com tricoline não fique igual a essa. Teria que ser um aquablock ou até mesmo uma sarja para ficar estruturadinho que nem tá aqui o meu forro. Não utilizei máquina de costura, então eu faço na mão. E, então quem não tem máquina de costura também não se preocupa. Para isso você vai precisar de uma agulha de costura e um fio de algodão normal, tá? Poliéster, pra gente costurar a nossa aba. E no demais é só isso, gente. Bora ser feliz. Assiste aí a videoaula, já compartilha com outras pessoas que também adoram fazer crochê e aprendam a fazer a nossa bolsa Sophie. Clica no sininho para as notificações e, claro, se inscreve no canal, tá? Boa aula!
A gente vai começar com 16 correntes. Então, como eu falei pra vocês, eu tô utilizando o Extra Premium da Fisher. Nada impede que você faça com fio de malha residual, porém eu utilizo agora Premium, porque pra mim o custo-benefício é maior. Se você utilizar o fio, por exemplo, que você não sabe se ele vai vir com emenda, com algum tipo de imperfeição no meio do caminho, você não perde, né, material. E no caso do Extra Premium da Fisher, eu não tenho perda nenhuma de material, então eu prefiro fazer desse jeito, porque eu começo e termino da mesma forma, eu não preciso utilizar mais e esquentar a cabeça de ficar escondendo alguma imperfeição ou cortando o fio no meio do caminho para terminar minha peça. Então, são 16 correntes. Feitas as 16 correntes, eu vou seguir para a segunda carreira dessa base. Aí, é que eu vou pular um ponto, no segundo ponto também eu pulo, e no terceiro ponto eu vou fazer pontos baixos. Eu não vou utilizar nenhuma dessas duas partes dessa corrente, porque tem essa parte e essa daqui que formam ela, e eu viro na parte de trás e encontro uma outra partezinha que fica escondida, que é onde eu vou inserir a agulha. Eu vou até aproximar um pouquinho a câmera para vocês darem uma olhada melhor. Então, aqui eu tenho o ponto que eu fiz, foi recém-feito, o segundo ponto e o terceiro ponto, onde eu vou inserir a agulha, mas não nessas duas partes que formam a corrente, e sim nessa correntinha que fica escondida aqui atrás, ó. Vocês podem se guiar na terceira contando assim, ó, 1, 2, 3 correntinhas, tá? Então, você vira na parte de trás e insere a agulha aqui. É aqui que eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Dá uma altura, ó, não deixa baixo, porque senão depois não vai ficar cheio de buraco na base. E não é esse o intuito da base, é ela ficar bem firme, sem buracos. Fui pro próximo ponto, vocês viram, né? Inseri a agulha e já fiz o terceiro ponto. Essas duas correntinhas que eu pulei, para depois fazer esse primeiro ponto baixo, ela vale como um ponto baixo. Então, estamos no terceiro ponto baixo dessa carreira. Eu vou seguindo aqui por todas as correntinhas aqui de trás, fazendo ponto baixo, até chegar na última. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora, o 14º. E cheguei no meu último ponto. Aqui nesse último ponto, eu vou fazer 3 pontos juntos, no mesmo lugar. Por quê? Porque esses 3 pontos, eles vão formar uma quina arredondada, ou seja, uma ondulação aqui na lateral para formar uma base oval, né? Ela vai ter essa ponta ovalada e a outra ponta também ovalada. Para fazer isso acontecer, eu faço 3 pontos no mesmo lugar. E aí, aqui eu já fiz um. E aí, vira um oval. 2 e 3. Uma dica aqui para deixar essa parte sem buracos é fazer o ponto um pouco mais largo. Ou seja, você sobe ele mais na hora de fechar. Ó, eu tenho já um ponto aqui. Esse é o 15º ponto, né? Aqui eu fiz 14 na base reta, um ponto aqui na quina e outro ponto aqui na quina. Eu coloco mais 2 pontos nas quinas para virar um oval. Só que esses outros 2 pontos e esse terceiro aqui também, ele tem que ser um pouco mais alto, ó. Eu vou puxar o fio para cima, vou dar uma altura a mais e depois eu vou fechar. Isso faz com que seu ponto fique um pouco mais largo e ele vai fechando esse buraco aqui, não vai ficando tão alargado. Eu dei uma altura maior. Ó, como ele fechou esse buraquinho aqui, também ajuda com que a próxima carreira não alargue também esse buraquinho. Essa parte aqui eu vou escondendo, né? Como eu já fiz os 3 da quina, eu vou começar a fazer os 14 pontos aqui da base. Só que eu vou pegar
na laçada de trás dos próximos pontos para dar um efeito como na bolsa, que é esse daqui, ó. Fica essa parte aqui, ó, saltada para fora. Assim, você não precisa fazer uma costura para esconder buracos, tá? Então, eu tô pegando na laçada de trás, né? Tem a laçada da frente, tem a laçada de trás. Eu insiro a agulha na laçada de trás, puxo o fio para frente e fecho no ponto baixo. No próximo também é a mesma coisa, eu vou pegar não nessa laçada, mas na de trás e fecho o ponto baixo. E vou seguir com os 14 pontos da base reta. Eu cheguei no penúltimo ponto aqui, que seria o 14º ponto da base reta, porém, ainda temos um ponto que vai sobrar. É aquele ponto da quina que eu não contei, lembra? A gente fez 16 pontos na primeira carreira, que seria somente as correntinhas, aí a gente pulou 2 pontos e sobrou esses pontinhos aqui que a gente pulou, lembra? Eles valem como um ponto baixo, porém eu não contei ele como base reta, porque ele faz parte da quina. E na quina a gente tem que fazer 3 pontos, então a gente já tem um aqui. O que a gente precisa fazer agora são mais 2 no mesmo buraquinho que saiu esse daqui, essas duas correntinhas que a gente pulou, para completar a quina do oval, né, a onda dela. Vamos lá. Então, eu vou entrar aqui no mesmo lugar. Vou puxar bem alto para não ficar buraco. Vou fazer somente 2 para somar os 3 pontos aqui do oval. Pronto, já fiz os 2. E o que eu vou fazer agora? É o fechamento, né? Só que eu vou fazer o fechamento invisível para não ficar aparecendo a cicatriz do fechamento. Então, eu insiro aqui, ó, esse é o ponto em que a gente subiu e pulou, e esse aqui é a primeira correntinha que se formou dos pontos baixos, né? Então, é aqui que eu vou inserir a agulha, no primeiro ponto baixo da parte reta, e a gente insere aqui por trás, pegando as 2 laçadas. Assim, desse jeito. Essa parte que ficou maiorzinha, que deu uma puxada, eu vou colocar ela lá pra trás. E aqui a gente já fechou. Porém, agora eu vou subir para uma carreira de pontos baixos centrados. Então, eu vou pegar no primeiro ponto baixo aqui centrado, que é esse último que a gente pulou aqui, né, as 2 correntinhas. Não dá pra ver direito onde ele tá, essa é uma dificuldade. Porém, tem um macete aí pra vocês darem uma olhadinha e conseguirem pegar ali bem no meio e ficar certinho o seu trabalho. Você vai olhar aqui atrás, o primeiro Vzinho que se forma antes deste ponto baixo, ó. E tem um sim, tá? Ó, ele tá meio separadinho, mas ele é um V. Ele tá diferente porque não foi exatamente um ponto baixo que a gente fez, né? Foi o pular de 2 correntes da primeira carreira. Então, a gente vai ter que inserir a agulha, ela tem que sair aqui bem no meio, porque no ponto baixo centrado, ela sempre sai no meio do Vzinho. Então, ela vai ter que sair aqui. A gente vai inserir a agulha, então, aqui, pra tentar encontrar lá aquele meio, ó. Então, pronto. Aqui, o que a gente vai fazer? Vai regular um pouquinho isso daqui, porque não pode ficar com uma tensão diferente. Então, tem que ficar mais ou menos o mesmo espaço entre um ponto e outro em que a gente fez aqui os outros, senão vai aparecer a cicatriz, então tem que ficar igual. Então, ó, assim, ó, deixando assim, a gente já garante que a tensão fique igual aos outros. Primeiro, eu vou puxar esse fio pra frente e vou segurar esta laçadinha. Então, essa laçadinha aqui,
eu seguro com o meu dedo ou com outro dedo aqui, ó, a gente segura, mas o importante é puxar esse fio aqui pra frente e deixar com uma altura. Eu vou fechar o primeiro, porque aqui a gente tem que fazer 2 pontos no mesmo lugar, e já vou ensinar vocês por que que eu faço isso. E agora, eu vou entrar no mesmo lugar, vou puxar de novo o fio, eu tô segurando essa laçadinha aqui ainda, não tô deixando ela escapar. Vou puxar, vou dar uma altura, porque aqui está na base oval, né, na parte oval, então tem que ficar mais alto. Agora, eu não vou fechar direto, eu vou pegar essa laçadinha que eu tava segurando até agora e vou inserir a agulha aqui nela, ó. Agora, eu fiquei com essas 2 laçadinhas na agulha e sim, agora eu vou fechar. Pronto, eu fiz um aumento. Esse aumento aqui, ele serve para criar ainda nessa terceira carreira a parte oval da quina dessa base. Então, era necessário fazer 2 pontos no mesmo lugar. Agora, a gente vai seguir para a parte reta. E na parte reta, a gente vai fazer 14 pontos baixos centrados. Como que é isso? A gente vai no meio do V, porque agora já dá para ver certinho onde ele tá. Insere a agulha. Puxa o fio para frente, dá a altura e fecha, formando o ponto baixo centrado. E é assim que a gente vai fazer até a gente chegar no 14º ponto, e aí a gente vai fazer a quina oval. Então, aqui eu vou chegar no 14º ponto, e aí a gente chega na quina, e nesse 14º ponto a gente faz o quê? A mesma coisa que eu fiz aqui, a gente vai fazer um aumento mais central, tá? Então, tem que ser aqui bem no Vzinho. Cuidado sempre para sair no V aqui na parte de trás, senão ele não fica centralizado, fica estranho. Então, aqui, 2 pontos no mesmo ponto. Aqui já vem o segundo ponto do oval, né, da quina. E aqui a gente vai fazer também 2 pontos no mesmo local. Tá vendo que começa a abrir aqui? Por isso que tem que deixar bem larguinho. No terceiro ponto também, mais 2 pontos, formando assim o terceiro aumento. Então, aqui na parte ovalada, a gente vai ter, na terceira carreira, 6 pontos. Agora, a gente já vai para a parte reta. Na parte reta, a gente faz 14 pontos até chegar na outra parte. Na verdade, são 13, né? 13 da reta, e o 14º já chega na parte oval do trabalho. Aqui fica meio ondulado, por quê? Porque o fio, ele tem muita elasticidade, tá? Então, ele sempre fica assim um pouco ondulado. Isso se corrige quando a gente sobe as paredes da bolsa. Então, é normal. Se você trabalhar com fio seco, não vai ficar. Se for fio náutico, fio de poliéster, não vai ficar assim, vai ficar retinho, tá? E como tô utilizando uma agulha um pouco menor do que a que o fio pede, também fica um pouco mais entortado, por causa da tensão, né? Eu estou juntando muitos pontos, então ele vai começando a entortar assim. A não ser que você use também uma base de couro, de corino, e aí não vai precisar fazer esse trabalho aqui. E você pode começar já direto, e é uma opção, tá? Você pode começar direto fazendo o corpo da bolsa, não tem problema nenhum. Depois eu vou medir o tamanho que vai ficar essa base, e aí você pode se basear nesse tamanho para você comprar uma base de couro,
para conseguir fazer a Sophie também com base de couro, também. Eu posso testar também e mostrar para vocês como é que fica. Chegamos então aqui na parte oval e aqui eu tenho que fazer aumentos em todos os pontos. São 3 pontos com aumento, que seriam 2 pontos no mesmo ponto, fica 6 pontos aqui nessa base, nessa parte oval. Como eu já tinha feito esse primeiro aumento na subida, eu só vou fechar com um fechamento invisível, pegando na primeira correntinha que se formou, puxando lá para trás. De novo, vou fazer da mesma forma, mas agora eu tenho que prestar atenção em uma coisa, que é a sequência da parte oval, tá? Se eu tenho aqui 6 pontos e eu tenho que fazer agora uma nova carreira que tem aumentos, só que esses aumentos serão diminuídos, eu tenho que primeiro verificar em que lugar que eu vou colocar aumento ou não, tá? Seguindo a lógica de que se eu comecei com 3 pontos, aumentei 3 pontos na outra carreira, eu vou ter que aumentar 3 pontos na próxima carreira também, porém, os aumentos eles vão ser mais espaçados. Se aqui eu fiz aumento em cada ponto, no próximo eu vou fazer um aumento e o outro não faço aumento. Neste outro ponto eu faço aumento e no outro ponto não faço aumento. Consequentemente, eu vou ficar com 9 pontos, tá? Só que com aumentos um pouco mais separados. E aí, eu tenho que ver aqui, para mim começar a próxima carreira, se esse ponto na qual eu tô subindo a carreira, ele vai levar aumento ou não. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui o primeiro aumento, a gente vai contar aqui, ó. O primeiro ponto vai ter aumento, o segundo ponto não vai ter. O terceiro ponto vai ter aumento e o quarto ponto não vai ter. O quinto ponto, ele vai ter aumento, e é nele que eu vou subir a próxima carreira. Então, quando eu subir, eu já vou fazer 2 pontos, um ponto de aumento no mesmo lugar, tá? E no próximo, eu não vou fazer. Depois desse próximo, a gente vai já começar a parte reta. Então, antes de fechar, eu já tenho que ter ciência do que eu vou fazer nesse ponto aqui. Então, aqui eu vou ter que inserir a agulha neste ponto bem no meio, já dá pra ver aqui, fica bem formadinho, ver não é igual à carreira anterior. E vou puxar esse fio, ajustando a tensão daqui. E vou fazer o meu primeiro ponto. Quando eu tenho aumento, o primeiro eu não coloco a agulha nessa laçadinha solta, eu já faço primeiro o ponto. Por quê? Porque assim eu garanto que os pontos fiquem retos, eles não comecem a entortar. E agora, o próximo, eu puxo e já pego essa laçadinha solta aqui, antes de fechar, né? E em todas as carreiras vai ser a mesma coisa, quando tiver aumento eu faço dessa forma. Pronto, eu fiz o aumento, então o próximo não tem aumento, então eu vou fazer só um ponto baixo centrado. Vamos seguir para a parte reta, são 13 pontos, 14º ponto vai ser a parte do aumento. Cheguei no 13º ponto, o 14º vai ter aumento, pois é a parte oval. Como eu falei na outra parte lá, a gente começa com aumento e depois a gente faz sem aumento. Próximo ponto é aumento. E o próximo não tem aumento. O penúltimo ponto, então, tem aumento. Opa. Ó, ele ficou estranho, né? Ficou meio torto. Por quê? Porque eu não saí no V aqui atrás. E aí, eu tenho que desmanchar e fazer de novo,
e sair bem aqui no V na parte de trás também, porque senão fica estranho mesmo o ponto. Vou fazer o aumento aqui. O último ponto aqui da parte oval não tem aumento, então quando a gente começa com aumento, o certo é terminar sem aumento. Se você terminar com aumento, é porque você fez alguma coisa errada, e aí você vai ter que contar. Então, na base temos 13 pontos, na base reta, na parte reta tem 13 pontos, e aqui na base oval a gente começa com 3, vai para 6 e agora tem 9, tá? Agora eu vou para a parte reta, e aqui não tem segredo, é ponto sobre ponto. Parte ovalada, e aqui no primeiro ponto vamos fazer igual da outra parte, porque tem que ser duas quinas iguais, tá? É aumento. Próximo ponto sem aumento, outro ponto aumento, e no outro ponto sozinho. E fechou, bateu certinho aqui, porque o que eu fiz aqui foi um aumento. Agora é só fechar com o fechamento invisível novamente. A gente vai contar aqui onde que a gente faz aumento ou não, tá? Então, aqui a gente começou com aumento e vamos começar com aumento de novo. Aumento, sem aumento, e vamos ter um sem aumento novamente. Então, nesta carreira aqui, a gente vai começar agora, vão ter dois aumentos dois pontos sem aumento de separação entre um aumento e outro. Então, este primeiro ponto da parte oval terá um aumento, aqui não tem aumento, aqui não tem aumento. Aqui tem o aumento, aqui não tem, e aqui não tem. Aqui terá um aumento, que é na parte em que eu vou subir a próxima carreira. Então, vocês vão ter que contar desse jeito para subir certo. Aqui eu vou fazer o primeiro ponto, segurando, né, essa correntinha solta. Vou fazer mais um ponto aqui, ó. Pegar essa laçadinha e pronto, já temos o aumento e a subida da nossa quarta carreira. É quinta carreira já. Quinta carreira. Agora, os dois pontos que seguem, que ainda são da parte oval, a gente vai fazer sem aumento. Aqui tá uma dificuldade. Aí. Acabou essa parte da parte oval, né? A quina. E agora eu vou fazer os 13 pontos da parte reta. Cheguei agora na parte oval, eu vou começar com um aumento e vou dar sequência a dois pontos sem aumento. Próximo ponto, então, terá aumento e na sequência dois pontos sem aumento. E novamente, essa repetição, um aumento, dois pontos sem aumento. Então, aqui a gente aumentou 3 vezes novamente. Se na carreira anterior a parte ovalada, ela tinha 9 pontos, aqui tem 12. Agora, a sequência é 13 pontos baixos centrados na parte reta. O segredo para não ter muito buraco, além de agulha, de fio, né, de tensão, dessas coisas, é você, na parte que você termina de fazer o ponto, não deixar essa laçada muito larga. Então, quanto mais fechadinho, encostadinho na agulha ficar, menos espaço entre um ponto e outro vai ter. Então, você não vai se preocupar com buracos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa parte aqui, ó, eu fiz essa laçada, que é exatamente essa que eu tô mostrando pra vocês agora, que eu tô fazendo agora. Ela é um pouco mais larga.
E dá pra perceber um buraco, ó. É o único ponto que tá dando pra ver um buraco. Então, quanto menos espaço entre a agulha e essa laçada tiver, menos buraco você vai ter no seu ponto. Então, eu refiz ele aqui, ó, só puxando um pouquinho mais pra ficar bem grudadinho na agulha e depois fechar o meu ponto. Parece bobagem, mas eu cometi muito esse erro. E eu fui perceber só prestando muita atenção. Eu não vejo muita gente falando sobre isso, de verdade. Agora eu cheguei na parte ovalada. E eu vou seguir a mesma sequência, é um ponto com aumento e 2 pontos sem aumento. Então, fechou certinho, ó, fiz 2 pontos sem aumento e o que eu subi foi um aumento. Aqui, a gente terminou a base da bolsa, tá? Eu vou medir pra vocês, pra ver quanto que ficou o tamanho dessa base. Então, vamos medir pra ver quanto que ficou. É mais ou menos, tá? Porque tudo depende também do fio que você tá usando. Deu em torno de 20 centímetros de comprimento e de altura 8 centímetros, tá? Aqui pode ter uma variação para mais, para menos, porque pode ser que você utilize um outro fio. O fio da Fisher, ele tem 25 milímetros, ou seja, 2,5 centímetros de espessura, tá? Mas também não quer dizer nada. Se você utilizar o da Fisher, vai ficar nesse tamanho, se você tiver a mesma tensão que a minha, e utilizar a agulha de 4,5. Se você utilizar uma agulha maior, com certeza o seu ponto fica maior e pode aumentar o tamanho do fundo da sua bolsa. Então, tudo isso depende de vários fatores, tá bom? Se você utilizar um fio de 2,5 centímetros igual da Fisher, mas que seja com uma grossura maior no tocar do pano, né? No fio, no tipo de tecido, também vai mudar. Então, tem vários fatores que podem levar isso a não ser definitivo, tá? A não ser um tamanho igual ao meu. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai subir as paredes dessa bolsa, tá? Pra ela ficar desse jeitinho aqui, ó. Aqui tem o fundo, aí vai vir essa virada e a gente vai subir, então, as paredes dela pra ela ficar do tamanho que tem que ser. Aqui a gente, então, terminou o último ponto, só que eu não fechei ainda. A gente vai fazer um fechamento de virada, tá? Ou seja, não vai ser igual o fechamento que a gente fez aqui nas carreiras para subir a carreira. Agora, a gente vai fazer pra virada. Funciona do mesmo jeito, tá? Primeiro, eu estiquei aqui, eu vou colocar a agulha de trás pra frente no último ponto, ou seja, nessa corrente que se forma aqui no primeiro ponto que a gente fez, eu vou puxar este fio pra trás. E vamos tomar cuidado de deixar a tensão igual. Então, a tensão aqui tá igual, eu vou puxar um pouquinho esse fio, só que eu não vou inserir a minha agulha agora nessa parte que é o meio do meu ponto baixo centrado, né? Porque eu não vou fazer ponto baixo centrado nesta vez. Agora, a gente vai fazer pontos baixos pegando pela laçada de trás deste ponto. Ou seja, nós temos aqui uma corrente que se forma e dela vem um fio que entrelaça aqui no outro e vem um outro fio que volta aqui pra trás, certo? A gente só vai pegar este fio aqui de trás. Mas, como vocês podem ver, aqui não existe o fio de trás. Então, a gente vai simular o fio de trás pegando aqui nesses 2 fios que a gente passou pra trás. Ou seja, aqui tem 2. Não dá pra perceber, mas tem 2, ó. Temos 2 fios, a gente vai pegar só aqui no meio deles e passar a agulha lá pra trás. A gente vai pegar esta laçadinha e já vai inserir na agulha, diferentemente do outro fechamento que eu ensinei pra vocês. E agora eu vou puxar pra deixar tudo igual, tá? Aqui não tá igual, então eu vou puxar um pouquinho mais. Pronto. E agora eu vou laçar o fio e vou trazer pra frente. E aí, percebam que esta parte vai ficar escondida lá atrás, né? Vou mostrar bem de pertinho pra vocês, ó. Essa parte vai ficar escondida no ponto, na parte de trás do ponto, e essa vai ficar à mostra, fazendo, então, este efeito, ó, mostrando somente um fiozinho pra frente na virada dessa base para corpo, de base para corpo, né? Então, agora a gente só fecha, dá uma altura, né? Uma certa altura, e agora a gente vai pro próximo ponto, pegando só a parte de trás. E também vamos pegar esta parte aqui, ou seja, além dessa parte, a gente pega a seguinte, a bem do lado. São 2 partes que ficam aqui, ó, tá vendo? 2 partes, que é uma linha de costura praticamente, né? Ó, ela fica aqui, ó, de várias laçadinhas. Então, a gente vai pegar essas 2, a gente vai pegar a de trás e a da costura.
puxa pra frente, dá altura e fecha. De novo, pega essa e mais a da costura, puxa o fio pra frente, dá altura e fecha. E esse procedimento a gente vai fazer por toda a volta, sem nenhum aumento, tá bom? Eu vou fazendo o meu aqui e já volto quando eu terminar esta carreira. Eu já cheguei, né, no último ponto. E agora, a gente precisa fazer o fechamento invisível, igual a gente fez aqui, pra subida de carreira. Porque aqui, como vocês podem ver, a gente deu uma viradinha, né? Então, virou uma quina. Olha só. Aí, vocês vão me perguntar, mas, Elaine, por que que eu peguei o fio de trás do ponto e ainda o outro da costurinha? Porque assim, vocês garantem que a virada seja mais reta, ela suba mais e também tenha você pega uma outra parte do ponto pra deixar mais firme aqui na base, tá bom? E aí, você não precisa de um outro acabamento pra depois que você terminar a bolsa, ela não ficar abaulada. Aí sim, super reta pra subir, tá bom? Então, vocês podem utilizar esse tipo de técnica pra outra bolsa que vocês queiram subir, tá? Agora, a gente, então, vai fazer o fechamento. Do mesmo jeito que eu já mostrei, que agora é de subida, ponto baixo centrado. Aqui, vou inserir no meio do ponto, vou puxar isso aqui pra simular uma tensão igual às outras. Passou o carro, desculpem. E aí, agora, eu vou puxar aqui pra frente o fio, vou subir uma altura, e depois eu vou pegar aqui a laçada solta, laçar e puxar, formando o meu primeiro ponto baixo centrado desta carreira. Aqui não tem segredo, gente, eu vou fazer ponto baixo centrado em ponto baixo da carreira anterior, em cada ponto, um ponto baixo centrado, tomando sempre cuidado de deixar os pontos na mesma altura e entre um ponto e outro, fazer sempre o mesmo espaço, o mínimo de espaço possível. Assim, vocês vão deixar os pontos todos bem formadinhos e iguais. Não vai ter nenhuma diferença no meio do caminho. E aí, vocês vão ver que a sua bolsa vai ficar com um aspecto mais harmonioso, tá bom? E aí, vocês vão seguindo ponto sobre ponto até o final da carreira, e depois a gente vai fazer novamente a subida de ponto baixo centrado, tá? Igual a gente fez aqui, o fechamento invisível, né? E aí, a gente vai fazer isso até chegar em 16 carreiras, que vai ser este resultado, tá? Aí, olha, vocês estão vendo como que ficou os pontos todos iguaizinhos, todos bem juntinhos? Então, é esse efeito que vocês têm que estar aí na casa de vocês, tá bom? Eu já volto para mostrar a outra parte. Aqui eu cheguei na 16ª carreira, fiz tudo com ponto baixo centrado, então não tem nenhum segredo. Aqui a gente faz a mesma quantidade de pontos em todas as carreiras. E agora, como eu cheguei no final, eu vou terminar de fazer aqui uma carreira de pontos baixíssimos, porque assim a gente dá a impressão de que tem uma finalização, né? Aqui desse jeito aqui, termina no ponto baixo e acabou. Se a gente fizer agora a carreira de pontos baixíssimos, ele fica com um acabamento melhor. Vou mostrar pra vocês assim que eu terminar. Mas primeiro vou ensinar como subir esta carreira aqui. Então, a gente vai puxar um pouquinho pra fazer um fechamento invisível. Vou passar o fio lá pra trás. E agora, em vez de pegar aqui no meio, porque esse seria o fechamento pro ponto baixo centrado, eu vou pegar em uma laçadinha dessas duas aqui, que é dessa parte desse fio que a gente puxou um pouquinho pra lá, essa laçadinha aqui. Então, aqui tem duas partes, né? Porque tem duas partes na laçada, a gente vai inserir a agulha no meio deles. Desse jeitinho aqui, ó. Bem no meio, deixando um pra frente e um pra trás. Essa laçada eu já vou inserir também na agulha, desse jeito, e vou puxar pra ficar com uma tensão igual entre um ponto e outro, igual a todos os outros pontos aqui da carreira, tá? Não pode deixar muito solto e também não pode deixar muito apertado. Agora, eu vou passar o fio aqui pra frente, né, laçando ele, puxando pra frente, e percebam que agora eu fiquei aqui, ó, com essas partes, essa parte, vai ficar tudo pra frente, tá? Ela vai ficar aparecendo enquanto eu vou fazendo os outros pontos na carreira que vem agora. Então, eu subi aqui, mas eu não vou subir muito, porque eu não vou fechar com um ponto baixo, né? Que seriam as outras carreiras, as anteriores. Aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo. E no ponto baixíssimo eu já vou direto pro outro ponto. Então, eu vou pegar somente
a laçada de trás, né? Tem aqui na frente e tem aqui da parte de trás. Eu vou pegar só essa daqui, inseri a agulha, puxei o fio pra frente e tirei as duas. Assim, eu formo o primeiro ponto baixíssimo. Então, eu pego a laçada de trás, insiro a agulha, puxo o fio, tiro dessa laçada de trás e tiro da laçada que tá na agulha. E assim, eu faço o ponto baixíssimo. Esse procedimento será feito em todos os pontos desta carreira, que é a última carreira da bolsa. Eu já volto. Também cuidado, tá, gente? Com a tensão, não pode nem deixar muito largo e também não pode deixar muito apertado, para não mudar a tensão da bolsa daqui de baixo até lá em cima e continuar nessa harmonia de pontos todos iguais, tá? Já volto e mostro o resultado pra vocês. Então, chegando aqui nos últimos pontinhos, seu penúltimo, aí a gente vai perceber aqui que esse aqui tá vazio, né? Então, a gente vai colocar um ponto e esse daqui já tá preenchido, né? Essa parte aqui de baixo, ela tá sozinha aqui aparecendo e tem um ponto logo acima, então, já tá preenchido com um ponto. Aqui eu já vou finalizar, então, eu vou cortar o meu fio, vou deixar uma sobrinha aqui de alguns centímetros, não precisa ser muito, tá bom? E vou puxar esse fio aqui todo pra fora. Cuidado com a tensão do último ponto também, pra não ficar desigual. Aqui, eu vou pegar este fio, eu vou passá-lo de cima para baixo neste primeiro ponto que a gente fez. Então, eu vou pegar aqui essas duas laçadas, que é esse primeiro ponto baixíssimo, e vou puxar este fio todo pra cima. Agora, eu vou finalizar simulando uma nova corrente, inserindo este fio aqui no meio, como em todas as carreiras, ó. Este fio, ele vem daqui, vai pra cima e para aqui no meio novamente. Então, vamos fazer o mesmo movimento com este fio aqui. Eu vou pegar aqui atrás e sair bem no meio do último ponto que a gente fez. Assim, e vou puxar este fio. Puxa tudo lá pra trás. Eu tomo cuidado com a tensão, tá? Não é nem por estragar fio nem nada, é mesmo com a tensão do... Deixa eu colocar de novo, porque ficou embaixo daqui, não ficou parecendo o último fio. O último ponto, certinho. Então, tem que ser pra cima dele, ó. Aqui. Pronto, agora melhorou. Viu? E aí, eu deixo a tensãozinha assim, parecida com as outras, e aqui não parece nem que a gente terminou nessa parte, né? E aí, fica com esse aspecto aqui, ó, de uma carreira, na finalização, uma carreira assim, dupla mais ou menos, diferente do resto do corpo, e aí a gente consegue dar esse efeito, fazendo somente pontos baixíssimos. Aqui atrás sobrou o fio, que a gente vai esconder. É só colocar por entre os fios mesmo aqui, ó, os pontos que a gente fez. Escondendo por vários pontinhos. Aqui, a gente corta. E aí, eu vou passar aqui uma colinha pra fixar dentro do ponto. Sempre embaixo do fio que você colocou, pra ficar escondidinho e não aparecer, tá? É só segurar por alguns segundos, tá colado. E aí, dá até, gente, pra deixar sem forro nenhum, porque, olha, os únicos buraquinhos que aparecem são daqui, né? Mas não tem problema, é um buraquinho super pequenininho, ó. Não tem buracos aparentes, então dá pra deixar sem forro também. Só que eu vou mostrar pra vocês como que coloca. Primeira parte tá finalizada, então agora a gente vai pra segunda parte, que é a parte da aba, e... aqui vocês podem usar também da criatividade e utilizar um fio que combine também com a cor do corpo da sua bolsa. Você pode mudar também o fundo. Lembra que ele ficou meio tortinho? Agora já ficou bem retinho, porque a gente subiu as paredes e agora já deu a estrutura para ele ficar reto, né, lá embaixo certinho. Então, nos vemos agora na segunda parte para fazer a aba da bolsa Sophie. Então, agora vamos seguir com a aba, a segunda parte da bolsa, tá? Na verdade, a terceira, né? A gente conta a base, o corpo e a aba. E aqui nessa parte, a gente vai continuar com o mesmo fio, tá? Se vocês estão fazendo aí com fio de malha residual,
tem que ser o mesmo fio e tem que ser parecido o tamanho, tá? Então, mudar de cor aqui não seria uma boa ideia. No caso de utilizar o fio da Fisher, que ele é premium, né? Vem todo na mesma espessura, você pode optar por uma outra cor. Mas eu vou continuar com o rosa antigo aqui e vamos fazer a aba dela. É só um adendo mesmo pra vocês entenderem que também dá pra vocês mesclarem as cores e utilizar da criatividade pra fazer uma peça um pouco diferente, ok? Vamos começar com 10 correntes, vamos ter a segunda carreira, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10 carreiras no total, tá? Começamos então com as 10 correntes, lembrando que eu vou utilizar a mesma agulha, 4,5 milímetros, pra não dar diferença de tamanho de ponto, tá bom? Pra ficar tudo bem igualadinho. Então, aqui a gente começa com as 10 correntes. Não fazer as correntes muito apertadas, porque senão depois dá diferença nos próximos pontos que vão vir. São 2, 4, 6, 8, 9 e 10 correntes, ó. Essa ficou muito larga, então eu vou ter que refazer nessa parte, vocês também refaçam, caso tenha muita alteração de tamanho. Agora, vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, a gente pula este pontinho e segue para este, pegando aqui, ó, na laçadinha que tá aqui atrás, né? Então, o ponto, ele é composto por essas duas partes que passam e formam a corrente, e aí, a gente virando na parte de trás, tem essa costura aqui, ó. A gente vai pegar somente na costura. Então, pula esse e vem pro segundo ponto, insere a agulha, puxa o fio e faz o primeiro ponto baixo. Aqui, a gente vai fazer uma sequência de 9 pontos baixos. Tomando cuidado de igualar os pontos e não deixar muito solto aqui a parte que separa um ponto e outro, tá bom? Cheguei no último ponto, vou fazer o primeiro ponto baixo aqui, e em seguida, vou fazer mais 2 no mesmo local. Tomando cuidado de deixar bem largo, deixei bem apertado, então, vou refazer. Quanto mais largo você deixar o pontinho, melhor é pra não aparecer os buraquinhos. Como o meu ponto é apertado, às vezes eu esqueço de deixar bem larguinho. Se você tiver a mesma dificuldade, atente-se a isso, tudo bem? Então, temos os 3 pontos aqui na lateral, formei, então, essa curvinha, e vou voltar aqui, ó, nestes pontos, e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, formando novamente 9 pontos. Na verdade, são 8, né? 8 pontos, porque a gente não vai contar com um daqui da ponta. Então, são 8 pontos. Vocês perceberam que eu tô escondendo esse fio aqui, que é do início do trabalho, aqui no meio destes pontinhos que eu tô fazendo. Eu tô fazendo somente com a laçada de trás. Pode ser com a mesma, com as 2 laçadas também, depende do efeito que você quer dar. No caso, eu quero dar um efeito de uma costura aqui no meio, ó. E aí, fica desse jeito. Aqui é o último ponto. Isso aqui não tem problema de ficar aqui, que a gente vai esconder depois. Então, eu fiquei com 8 pontos na reta, perdão, eu fiquei com 8 pontos na reta e 8 pontos na parte reta e 3 pontos aqui na parte ovalada. A gente vai subir agora para a terceira carreira, a gente só vira, então, feito uma folha, um livro, e vamos subir aqui no mesmo pontinho da onde sai essa laçada, a gente vai e busca o fio para fazer o primeiro ponto da terceira carreira. Aqui são 8 pontos. Um ponto em cada ponto. 3, 6, 7, 8. No nono ponto, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Aqui já chegou na parte oval, então, a gente vai fazer aumento nos 3 pontos. Esse é o segundo. No terceiro também, 2 pontos no mesmo lugar.
todos pontos baixos, tá? Não é centrado, aqui é ponto baixo mesmo. Então, a gente vai chegar aqui, ó, nessa parte reta e vai fazer 3, 6, 8 pontos baixos, que é a mesma quantidade de pontos daqui. Um ponto para cada ponto de base. Então, aqui eu cheguei no último ponto, já virei aqui como se fosse um livro. E no primeiro ponto, a gente vai fazer ponto baixíssimo. Em todos eles, a gente vai fazer ponto baixíssimo. Só que a diferença daqui é que a gente vai pegar na laçadinha que tá aqui na frente. Então, como eu já mostrei antes pra vocês, aqui nós temos duas laçadinhas, né? A da frente e a de trás. A gente vai pegar somente a laçadinha que tá na frente, na nossa frente. Tá? Só essa daqui. Então, vou inserir aqui no mesmo lugar que tá saindo a laçada, a primeira laçada. E vou pegar só essa partezinha aqui da frente e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Vou pegar a primeira laçadinha aqui também, no segundo ponto, e vou fazer um ponto baixíssimo. E isso eu vou fazer por 8 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo e agora um ponto baixíssimo, uma corrente, na verdade, né? Simulando um ponto baixíssimo aqui pra fazer, tipo, um aumento, tá? Não dá pra fazer 2 pontos baixíssimos no mesmo ponto. Então, a gente fez uma correntinha pra simular um aumento. A gente vai voltar no próximo ponto também, pegando na laçada da frente, e fazer agora um ponto baixíssimo. A gente vai fazer agora um ponto baixíssimo no próximo ponto, e no outro ponto, uma corrente. Agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo e uma corrente. Então, aqui a gente já fez 3 aumentos, tá? Próximo ponto é um aumento, e agora segue a sequência de 8 pontos sobre ponto, tá? É o ponto baixíssimo pegando só a laçadinha da frente. Pronto, eu cheguei no último ponto e agora pra subir eu vou fazer uma corrente, tá? Porque foi um ponto baixíssimo, então precisa de um pouquinho de altura. Aqui nessa quinta carreira, a gente vai fazer 8 pontos baixos, pegando somente essa laçadinha aqui, ó. Essa aqui, ó, de trás, que é essa laçadinha. É tipo a costurinha, é o resto, o que sobrou da laçada anterior que a gente não utilizou. A gente não vai fazer nos pontos baixíssimos, a gente vai fazer aqui, nesta laçadinha escondidinha atrás dos baixíssimos, tá? Então, vocês olhando aqui de frente, tem os pontos baixíssimos que acabamos de fazer, então, fica uma laçada de ponto baixíssimo, a segunda laçada do ponto baixíssimo, e logo atrás tem essa costurinha que é onde a gente vai pegar e fazer os nossos pontos baixos, tá? Então, aqui no primeiro a gente já faz um ponto baixo, e assim a gente vai fazendo aqui 8 pontos baixos. Então, temos aqui os 8 pontos baixos feitos nessa costurinha aqui, tá? Pra quê? Pra que essa parte aqui fique bem para frente, aqui em relevo, né? E dê aquele toque de que foi feito uns pontos por cima de outros atrás. Então, por isso que a gente fez desse jeito, tá? Agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. O próximo ponto, a gente vai fazer aqui. Como aqui era uma corrente, a gente pode pegar esse pontinho aqui do lado, tá? A gente vai fazer um ponto baixo. No próximo, a gente vai fazer um ponto baixo de novo. E agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos. O primeiro aumento, o segundo aumento. Agora, a gente vai fazer aqui um ponto sozinho. Agora, de novo, outro ponto sozinho. E agora, o aumento, 2 pontos baixos. Então, já foi o terceiro aumento aqui dessa carreira. E agora, a gente vai seguir somente com pontos baixos até o final da carreira, tá? Então, eu cheguei aqui no último ponto. É um ponto mais apertadinho, mais dificuldade, mas a gente tem que fazer nele, tá? Senão fica errado. Então, aqui a gente finalizou, então, a nossa quinta carreira. Vamos pra sexta.
vira que nem um livro. No mesmo ponto onde sai essa laçada, a gente vai fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai pular esse ponto aqui e vai fazer no próximo somente um ponto baixo, tá? Eu vou voltar agora aqui neste ponto em que a gente não fez nada e vou fazer um ponto puff com 3 voltas, tá? Como funciona? A gente dá uma girada aqui, laça o fio, volta neste ponto, laça o fio lá atrás e volta pra cima. Quando a gente puxa esse fio, aí a gente fica com uma volta a fazer agora, então, a próxima volta. Do mesmo jeito que fez anterior, a gente laça o fio, entra no mesmo lugar, puxa o fio, e aí fica a segunda volta. Laça de novo, entra no mesmo lugar, laça lá atrás, puxa pra frente, e temos aqui a terceira volta. Agora, a gente vai laçar o fio e vai tirar todas as voltinhas. Com calma. Quanto mais soltinho ficar, mais fácil é de puxar o fio aqui, quando for tirar todas as laçadas, tá? Agora, a gente vai pular este ponto que não foi feito nada e vai fazer um ponto baixo neste ponto aqui. E pronto. Ficamos com o nosso primeiro puff. Vamos fazer o segundo entrando aqui, neste ponto onde nada foi feito. A gente pulou ele, então ele tá vazio. A gente vai lá e faz puff de 3 voltas. 2 voltas, 3 voltas, fecha, pula um ponto, no seguinte faz o ponto baixo. Puff de 3 voltas aqui no vazio, 2 voltas, 3 voltas, fecha o ponto, pula um ponto aqui, ó, esse aqui a gente pula, vai pro próximo e faz um ponto baixo. Volta no vazio e fazemos novamente o puff com 3 voltas. Fecha o puff e agora, depois de 4 puffs feitos, a gente não vai pular esse ponto aqui. Então, a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo. Isso vai representar o aumento dessa carreira. E a gente vai voltar com um puff aqui, ó, neste pontinho aqui, que já tá preenchido, mas a gente precisa fazer um aumento, então tem que ter 2 pontos puffs aqui neste lugar. 3 voltas, fecha. E agora sim, a gente vai pular esse ponto aqui, ó, e vai pro próximo fazer um ponto baixo. Volta aqui, faz um puff pra preencher o espaço vazio. São 3 voltas, tá? De novo, a gente vai pular aqui. A gente vai entrar no ponto vazio e fazer um puff. A gente não pula aqui nesta parte, então, a gente vai fazer um ponto aqui mesmo. E aí, a gente vai fazer um puff aqui neste mesmo lugar que já tá preenchido. Aqui é mais um aumento dessa carreira. Aqui, a gente pula esse ponto e faz um ponto baixo no próximo, tá? Vamos preencher o vazio, então, com um ponto puff. Fecha, pula um ponto, faz no próximo o ponto baixo. No vazio, a gente faz um ponto baixo. No vazio, a gente faz ponto puff, né? Fecha. Agora, chegou a hora do terceiro aumento aqui dessa carreira. Então, a gente não vai pular esse ponto e vai fazer o ponto baixo aqui. E o ponto puff no ponto de trás. Esse ponto já tá ocupado. Então, se a gente faz um novo ponto num ponto que já tá ocupado, significa que isso é um aumento. Fecha. E agora, vai voltar tudo ao normal. A gente pula um ponto, faz o ponto baixo. E no ponto vazio, a gente faz o ponto puff. Pula um ponto, faz ponto baixo no próximo. E no ponto vazio, ponto puff. Aqui novamente. Pula um ponto, faz um ponto baixo no da frente e no vazio preenche com um ponto puff, com 3 voltas.
E aqui sobrou um ponto, que é o mesmo ponto que temos aqui, é o ponto baixo último. E aí, a gente faz o último com um ponto baixo. No total, a gente fica com 3, 6, 9, 12, 15 pontos puff, tá bom? E aí, a gente finaliza a sexta carreira. Na sétima carreira, a gente vai subir agora com pontos baixos e vai fazer um ponto baixo para cada ponto, na verdade, por 8 pontos, né? E depois a gente vai fazer os aumentos lá na frente. Então, aqui, ó, no mesmo ponto, um ponto baixo, 2, 3, 4. Agora, a gente faz aqui um aumento. Faz 1, 2, 3, 4. Faz um aumento. Aumento, pegando as duas laçadas normal, tá? É ponto assim, normal. 1, 2, 3, 4. E agora vem o terceiro aumento desta carreira. 1, 2, 3 e 4. Agora, a gente vai seguir com os 8 pontos que sobram aqui. Cheguei no último ponto dessa carreira, agora a gente vai pra 8ª carreira, e aqui a gente vai fazer os pontos baixíssimos que a gente fez aqui, só que agora a gente vai fazer eles sem aumento, tá? Pegando aqui na laçadinha da frente, ponto sobre ponto, até chegar no fim da carreira. Cheguei no último ponto da carreira, a gente vai subir uma correntinha para virar o trabalho. E agora, a gente vai fazer pontos baixos aqui nessa costurinha que eu já mostrei para vocês da outra vez. Igualzinho na outra carreira. 8 pontos. Aqui eu vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. E agora, eu vou fazer uma sequência de 5 pontos. 2, 6 pontos. 6 pontos sem aumento. 4, 5 e 6 pontos sem aumento, tá? E agora, eu vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. Vou fazer isso mais 2 vezes, 6 pontos de diferença, um aumento. E agora, eu vou seguir com os pontos, um ponto sobre ponto para cada ponto da carreira anterior, até chegar no fim da carreira. Então, eu fiz o último ponto, tá? Agora, eu vou subir para outra carreira. Aqui, ó. Vocês podem ver, ficou um pouquinho aqui pra cima e o resto tudo pra baixo, tá? E esse é o efeito que fica bem bonito na aba da Sophie. Se ficar muito emborcado assim, ó, você dá uma esticadinha, porque o ponto de malha, ele cede, então, se você der uma esticadinha, eu quero que essa aba fique firme, por isso eu fiz sem aumento nessa parte aqui, pra ela ficar bem firmezinha, tá? E com um ponto bem apertadinho também, pra dar mais firmeza, dar sustentação nessa, e uma estrutura legal pra aba não ficar molenguinha caindo, tá? Pra bolsa, no geral, ficar assim, bem mais estruturada. Agora, eu vou fazer a nossa última carreira, que vai ser pontos baixíssimos, mas não pegando na laçada da frente, em sim nos dois aqui, ó. Nas duas laçadinhas que formam o ponto baixo da carreira anterior, e aí eu vou fazer somente o baixíssimo, pra dar o acabamento nessa aba. Aqui não tem segredo. Se você achar que precisa fazer aumento, aqui vai ficar muito apertado, você faz uma correntinha aqui por fora e segue a vida aqui nos pontos da carreira. São 3 aumentos, então, você pode fazer um aumento em qualquer lugar daqui da parte da aba, tá? Eu não vejo necessidade, tô fazendo pra mostrar pra vocês, mas
Tudo depende do gosto também, né? Se achar que tá ficando muito apertado, pode fazer. Ó, não dá diferença nenhuma, tá? Fica só uma ondulaçãozinha aqui, mas não tem problema nenhum quanto a isso. Acho que não muda o seu trabalho esteticamente falando. Você pode fazer somente com pontos baixos, seguindo todos os pontos baixos desta carreira. Cheguei no último ponto e agora a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai contornar essa parte aqui, ó, que é a parte que a gente vai costurar na bolsa. A gente vai passar pontos baixos. Então, daqui do último ponto, a gente vai subir uma corrente. Aí, a gente vai passar pro próximo pontinho, que é dessa carreira aqui, ó. Dessa carreira aqui, seguindo nessa reta dessa carreira aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. O próximo ponto seria aqui, ó. Mas eu não vou fazer aqui porque é ponto baixíssimo. Eu vou seguir aqui para a próxima carreira, fazendo um ponto baixo. E aqui, ó, neste vãozinho, eu vou fazer mais um ponto baixo. Aqui neste vão, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, ó, nesta parte aqui, também vou fazer um ponto baixo. Que é na parte da costura, e é como se a gente estivesse seguindo a costura aqui. Aqui nesta parte, que é a próxima carreira, a gente faz um ponto baixo. Aqui por dentro. Lembra que sobrou esse fio aqui? Agora, a gente vai esconder. Nesta linha aqui, ó, a gente faz um ponto baixo também. Bem no meio aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. E vai seguindo, assim, desse jeito, até chegar aqui no finalzinho, tá? Último ponto. E aqui, a gente conseguiu endireitar essa partezinha aqui, ó, que vai a aba na nossa bolsa, tá? Que vai colar. A gente pode fazer mais uma carreira, tá bom? Se vocês acharem que é da necessidade de fazer mais uma carreira, a gente pode fazer sim. Inclusive, eu acho que eu vou fazer. Vou subir aqui, então, só um ponto corrente e vou continuar a fazer aqui meus pontos baixos até chegar no fim da carreira. Então, aqui eu cheguei no último ponto, fiz até mais uma carreira, porque eu achei que conversava melhor com o tamanho da bolsa que eu fiz. Então, eu fiz 3 carreiras de ponto baixo. Então, aqui não tem limite, você coloca o tamanho que você quiser, dependendo do tamanho que você queira que a aba fique na sua bolsa. Então, já finalizei ali, eu venho aqui, a bolsa, vou subir até um pouquinho a câmera pra ficar melhor. A bolsa tá aqui, né? E aí, eu dou aqui uma dobradinha nela pra ficar do tamanho da aba, tá? Então, a aba ficou desse tamanho aqui, ó. Aí, a gente dá uma dobradinha aqui pra ela ficar do tamanho da aba, tá vendo? Vou tirar aqui. É só uma pequena dobrada, lembrando que tem que ser o mesmo tamanho, tanto de um lado quanto para outro, porque senão fica torto no final, tá? Aí, você decide qual que é a parte da frente, qual que é a parte de trás, porque na parte de trás a gente vai colocar essa aba e grudar pra ela virar, né, o fechinho, né, a parte que fecha da bolsa. Eu, no meu caso, quis fazer um pouquinho menorzinha, assim, mas chegando somente ao meio da peça, então essa é a altura total dela, e aí eu fiz a aba como pra ela prender aqui, quase no meio, né, do corpo da aba. Então, agora a gente vai prender ela aqui na parte de trás, eu escolhi essa parte, aí a gente vai colocar aqui mais ou menos na parte que você acha que fica legal. Pra mim, vai ficar legal colocando ela aqui na terceira carreira. Então, eu vou contar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos totais aqui. E eu vou colocar 17 pontos totais aqui, tá? Já contando com essa dobrinha aqui que eu fiz, pra centralizar direito. E como que eu faço isso? Eu uso sempre uma fita métrica. E vou medir aqui a terceira carreira, daqui pra cá, deu 20 centímetros. Então, a metade ficou aqui, ó, no 10. Do 10, eu vou contar, tem 17 pontos, né? Então, aqui é a metade, então, eu vou contar 8 pontos pra cá e 8 pontos pra lá. E aí, com mais esse ponto, vai ficar 17 pontos, tá? Deixa eu só pegar um marcadorzinho. Parece difícil, mas é mais simples do que a gente imagina. Então, aqui vai ser o meio. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pra cá e vou marcar também, pra não me perder.
e 8 pra lá. E vou marcar também pra não me perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, a gente marca também. Não precisa, se vocês não tiverem esse tipo de marcador, vocês podem marcar só com um fiozinho aí aleatório que vocês tenham. Então, aqui eu já fiz a marcação, a gente inicia, então, de um desses dois pontos, pode ser por aqui, pra lá, não tem problema, desde que a gente siga, né, essas marcações. Essa do meio eu já nem vou precisar, porque era mais pra gente se guiar no número de pontos, ficar certinho. Como que eu vou fazer aqui agora? A gente vai pegar a aba e ver qual que é a parte da frente, ou seja, o lado direito do avesso. O lado direito sempre vai ser aquele em que aparece as costuras, que são essas correntes aqui, que a gente fez os pontos baixíssimos, tá? Ó, temos este lado, é o frontal, e é também aqui, ó, bem no meio, aparece uma costurinha aqui, ó, que é o efeito também que eu dei. Não sei se vocês vão fazer dessa forma, senão ficaria assim, ó, desse jeito. Mas este daqui foi feito o avesso, tá? É essa costurinha aqui que não tem o formato de corrente, como essa aqui da frente. Então, esse aqui, pra mim, é o direito, tá? Vocês podem colocar no avesso também, mas eu faço o direito desta forma aqui, tá? Então, ela fica com esse formato, essa parte aqui, ela fica mais afuniladinha e essa parte mais pra cima. O que eu gosto de deixar dessa forma é porque essa parte serve muito pra você conseguir abrir e fechar, ó. É uma parte que fica um pouco mais pra cima, ó, tá vendo? Essa parte, ela fica mais pra baixo e ela serve pra gente puxar, abrir e fechar a aba com mais facilidade. Então, foi pensado nisso que eu fiz. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar este fio aqui, olha, é o último ponto, e eu vou contabilizar, puxando ele mesmo, tá? Eu vou contabilizar 7 voltas deste tamanho aqui, ó. Começando daqui, ó, 1 volta, 2 voltas, e vou puxar mais. 7 voltas, e vou colocar um pouquinho a mais, porque eu gosto de ser precavida. E vou cortar. Cortei, essa parte aqui, ela vai embora, e aqui ficou o último pontinho, certo? Agora, eu vou inserir a agulha de dentro pra fora, aqui no meu ponto marcado aqui, ó. Só que deste lado aqui, ó, a gente vai utilizar o meio dele pra contabilizar ponto por ponto. Só que aqui na primeira parte, eu vou vir aqui do lado. E vou puxar este fio todo para trás, ou para dentro, né, da bolsa. Toda essa parte que a gente contou, a gente vai puxar pra dentro aqui. Então, eu puxei o fio tudo pra trás, lembrando, então, que eu tô colocando o lado de fora da bolsa com o lado direito da aba, tá? Assim, ela não fica errada na hora de fechar. Então, eu passei todo esse fio pra trás, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no primeiro pontinho, que é essa parte aqui, ó, essa parte aqui, eu vou entrar aqui, passar pro outro lado a agulha, e vou passar a agulha aqui no meio deste ponto que tá marcado, que é o primeiro ponto aqui, ó, da nossa marcação na bolsa, e vou puxar o fio todo. Todo não, só uma laçadinha para frente. Agora, eu vou virar aqui, porque ficava melhor de mostrar daquela forma. E agora, eu fiquei aqui com uma laçada, né? Essa laçada agora, ela vai representar o meu primeiro ponto. E eu vou fazer pontos baixíssimos em toda a extensão, aqui, até chegar nesse outro ponto marcado, pra colar essa aba na bolsa. Eu vou vir no próximo ponto da aba, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais pra trás, que agora ficou grande. Aqui na aba, eu vou no próximo ponto. E na bolsa, eu vou no próximo ponto, pegando aqui no meio também. E agora, eu venho aqui dentro, pegar o fio que tá aqui esperando pra ser trabalhado, e vou puxar, laçar e puxar pra tirar esta laçada que está segurando tanto a bolsa quanto a aba, ó. Então, eu tô aqui. Puxo o fio, peraí. Passo aqui pela bolsa, passo pela aba e passo pela laçada. E pronto, foi feito o nosso primeiro ponto baixíssimo. Agora, eu vou entrar no próximo ponto, esse daqui. Também no próximo ponto, tem que deixar apertadinho, tá? No próximo ponto da bolsa, vou laçar o fio lá dentro. Não vou mostrar, porque senão fica difícil de ficar manuseando, tá? Mas eu puxei o fio, ó, tirei pela bolsa, tirei pela aba e agora eu tiro pela laçada. E aí, eu faço o segundo ponto baixíssimo e também dou uma apertadinha. Vou entrar no próximo ponto da aba, no próximo ponto da bolsa, puxo o fio lá dentro, tiro da aba e da bolsa, puxando o fio pra frente e tirando também aqui a laçada da agulha. E aí, a gente vai fazendo essa
colocação, grudando essa aba aqui no corpo da bolsa até chegar lá do outro lado. Então, tem que ter cuidado. O maior cuidado aqui é deixar bem preso, bem puxado, e também pegar ponto por ponto no corpo. Como ele fica em segundo plano, então a gente perde um pouco da atenção, né? Dentro do corpo, dos pontos no corpo. Então, prestem atenção que estão colocando ponto por ponto até chegar aqui. Porque se vocês errarem um ponto, vai ficar torto. E depois vocês não vão conseguir muito bem descobrir qual que foi o problema, tá? Então, eu vou fazendo aqui e já mostro pra vocês o resultado. Penúltimo ponto, ó. E o penúltimo da marcação também. Então, pra mim tá dando certo. Cheguei no último ponto da aba e no último ponto da marcação. Fechou certinho aqui. E agora, eu vou puxar este fio que sobrou, ó. Sobrou um tanto aqui de fio. Vou puxar ele todinho pra fora. E agora, eu vou inserir a agulha aqui de dentro pra fora, na parte de fora deste último ponto que a gente fez aqui, esse ponto baixíssimo, pra inserir o fio lá pra trás. E aí, a gente vai puxar ele todinho pra trás também. Pra ter mais segurança e ficar bem preso aqui, eu faço o seguinte, eu puxo ele pra frente de novo. Então, eu insiro lá pra trás, em qualquer ponto aleatório aqui, assim. E aí, eu puxo ele pra trás de novo. E aí, a aba ficou bem presa agora, tá? Olha, aqui não tem nenhum espaço entre a aba e o corpo, tá? Ela tá bem grudada, porque enquanto eu fazia os pontos, eu deixava bem apertadinho pra ela não soltar. E aqui dentro sobrou este fio. E este fio a gente faz o quê? A gente esconde. Eu vou cortar um pouco, porque ficou muito largo, sobrou bastante. E melhor sobrar do que faltar. E agora eu vou esconder este fio por entre os pontos aqui dentro. E eu vou utilizar a cola. Lembrando que a cola que você tem que utilizar é essa número 3, porque ela tem mais porosidade e não penetra no fio, tá? Ele fica só por fora e não aparece se você colocar bastante cola por fora. As outras são mais líquidas, então podem chegar a aparecer. É só você grudar, ó, grudou aqui, ó, tá? Não aparece nada. Tem alguns fiozinhos aqui soltos, eu até vou colar agora. E pronto, já colei todas. E agora a bolsa tá praticamente finalizada, né? A gente finalizou toda a parte do crochê. Deixa assim, dobradinho, ó. E olha, ela ficou com uma aba, assim, bem mais miudinha. Então, no caso, se vocês quiserem ficar com uma aba um pouquinho mais comprida, é só aumentar aqui os pontos baixos na reta dela aqui na parte de cima, tá? Que eu vou retirar, então, os marcadores. E vamos pra próxima parte, que é a forração dela, tá? Então, preparem aí os seus tecidos que eu já volto pra mostrar. O forro é, na verdade, uma coisa a mais, é um agregar de valor à sua bolsa e não uma necessidade, por assim dizer, né? Então, tem aqui a Sofia, ó, ela já tá pronta, né? Aqui eu tirei a dobra, a gente vai fazer a dobra depois. A aba tá aqui, tá colocadinha, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai medir o tamanho do pano que a gente precisa cortar pra colocar aqui dentro. Então, a gente vai amassá-la. E não se preocupem porque volta ao normal, o pano, o fio de malha é um pano, então vai voltar ao normal. Então, eu vou amassar. Começando daqui, ó, da onde a gente começou a história todinha dessa bolsa, né? Essa costurinha aqui, eu vou dobrar ao meio, vou deixar ela super dobradinha, o meio daqui de cima também, o meio daqui de baixo, vou deixar tudo reto pra gente medir aqui no pano, tá? Então, eu vou usar o fim daqui dessa costurinha com o fim do pano, o fim daqui dessa parte do lado com o fim do pano também, e o fim daqui de cima com o fim do pano aqui também. E estou utilizando um pano já dobrado, ou seja, duplo, tá? Porque aí a gente vai já medir a frente e costas de uma vez só. Fica muito mais fácil de você entender e cortar e costurar dessa forma também, né? Porque ficar costurando uma parte, grudando uma parte na outra é mais difícil ainda. Então, aqui pra mim, olha, vou pegar uma caneta, deu aqui, ó, esse tamanho certinho que eu já tinha dobrado. E aqui, neste finalzinho aqui, ó, nessa parte laranja, aqui como o meu é quadriculado, já dá pra medir certinho. No caso de vocês, se for um pano liso, aí teria que fazer assim, colocando aqui, uma medida aqui e ligar os pontos pra poder ficar reto, né? Então, agora eu só vou cortar aqui e já volto.
Então, o pano já tá cortado, ficou do tamanhinho da bolsa, só ficou um pouquinho pra cima aqui nessa parte que vai ser a parte que a gente vai costurar a mão depois quando encaixar o forro, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é costurar estas laterais. A gente mediu pelo lado de fora, porque pelo lado de fora tem um pouquinho de tamanho a mais do que a parte de dentro. Então, já vai a soma mais ou menos do que você pode gastar costurando aqui desses dois lados. Então, vamos fazer a costura aqui, ó. Você pode costurar na máquina, normal, uma reta e outra reta aqui, ou você pode costurar na mão, aqui, uma reta aqui, uma reta aqui. Pra costurar na mão, eu sempre indico que vocês façam alinhavado. E aí, você vai alinhavando até chegar nessa parte aqui, que seria a parte de cima, e alinhavando, voltando, né, um alinhavado para lá e um alinhavado para cá, aí assim fica com a costura mais segura, tá? Eu vou fazer essas duas costuras e já volto pra mostrar. Prontinho, temos as costuras das laterais, tá? Então, eu fiz a mão mesmo, costura de alinhavando, indo, alinhavando, voltando. E então, aí fica uma costura bem reforçada. Ó, o que eu tirei aqui foi o quê? Meio centímetro? 1 centímetro. 1 centímetro de cada lado. E agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui, vou até subir um pouquinho mais, e vai colocar este forro aqui dentro, já, da bolsa. Porque a gente precisa medir uma coisinha lá dentro. Então, coloquei aqui dentro, tá? Eu tô vendo aqui se o tamanho aqui de cima ficou legal. E ficou porque a gente vai precisar dobrar assim pra dentro, né? E depois fazer a costura em volta. E agora, vamos medir aqui quanto ela tem de medida na parte de uma ponta a outra, tá? Aqui fora, ela tem 8 centímetros de uma ponta a outra aqui na base. Então, vamos ver lá dentro, certinho? Aqui dentro, ela tem exatamente 7 centímetros. Não dá pra vocês verem direitinho, mas confiem no que eu estou dizendo. São 7 centímetros. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse forro e a gente vai dobrar ele no meio, juntando essas duas costurinhas aqui, ó, que a gente acabou de fazer, tá? Aí, vai ficar aqui com um losango. Desse losango, a gente também vai pegar e vai juntar essas duas costurinhas aqui, ó. Deixando bem retinho. Assim. E aqui, ó, essas partes aqui também tem que ficar reta. Então, a dobra tem que ser exatamente terminando aqui e a outra terminando aqui, numa linha super reta, para a gente deixar tudo bem certinho, bem certinho, bem retinho, tá? E pronto. Agora, aqui a gente já tem duas partes, né? A gente vai fazer tipo uma caixa de leite nessa, porque fica melhor da gente conseguir lá, colocar lá dentro como caixa de leite, tá? Então, a gente tem 7 centímetros na parte de dentro, então, a gente vai vir aqui dessa ponta pra cá, medir 7 centímetros. Exatamente 7 centímetros, tá? Então, fica aqui, ó, nessa linha pra mim. E eu marquei aqui com a caneta. Não tem problema de ficar marcado, gente, porque a gente esconde, né? Então, não tem problema nenhum. E aqui eu vou medir mais 7 centímetros. Então, essas linhas aqui que eu marquei são a parte onde precisamos costurar para o nosso forro ficar diferente. Eu vou costurar aqui, tá? E vou costurar aqui desse lado, não juntos, tá? Separadas, assim, ó, separadinhas. Cuidado para não desdobrar, para não tirar a marcação do lugar, então precisa ficar desse jeitinho aqui, costurando desse jeitinho, bem quietinhozinho mesmo, só a costura para não desmarcar o lugar certinho que precisa costurar. Então, eu vou costurar aqui e volto já para mostrar para vocês como ficou. Pequeno detalhe que eu esqueci de falar assim pra vocês, olha, quando a gente faz a reta aqui, em vez da gente seguir essa reta, a gente dá uma leve inclinadinha, ó, pra ficar a costura ovalada, né? Então, ó, tá vendo que eu tô dando uma ovalada até chegar mais ou menos na pontinha daqui da onde eu marquei. E assim não fica completamente reto, né? A gente não vai fazer uma caixa de leite, a gente tá fazendo um fundo oval. Então, aqui, ó, agora eu vou voltar o zigue-zague que eu alinhava, fazendo já esse movimento meio ovalado na costura. Assim, fica mais fácil, né? Fica mais no formato da bolsa, na verdade, ó, tá vendo? Faz assim, ó, um oval. Tô terminando aqui, tá? E já mostro pra vocês. Ficou assim, ó, desse jeitinho. Uma costura assim,
meia ovalada. E outra aqui também, meio ovalada, não tem problema a diferença das duas, tá? Ela vai ficar pra dentro. Só que antes da gente cortar esses paninhos que eles ficam em excesso, a gente vai medir, o que eu já tava fazendo aqui antes. A gente vai medir aqui dentro pra ver se ficou legal ou a gente precisa descosturar e colocar a costura mais pra dentro ou mais pra fora, tá? Normal esse tipo de procedimento pra fazer o forro. Então, vamos aqui pela luz, que fica melhor pra ver. Então, olha, aqui, ó, ficou certinho aqui dentro. Ó, ficou certinho. Eu vou colocar, encostar em todos os cantinhos pra ver se ficou certinho, certinho lá embaixo, tá? A gente ainda está medindo a parte de baixo. Então, sempre começa pela parte de baixo, a medição. Desculpa, um caminhão passou, tá? Ó, ficou certinho, certinho. Tem algumas partes meio frouxas, mas não é a parte do fundo que tá fazendo ficar frouxo. E sim a parte daqui que vai subindo da bolsa, porque vocês veem que ela tem um movimento, assim, que dá uma inclinadinha, né, assim, ó, assim. Então, a gente precisa agora medir aqui em cima quanto é que a gente tem que tirar dessa parte aqui do lado. Ó, dá pra ver que tem aqui uma parte da costura aqui, ó, que ainda sobra aqui, ó. Essa parte aqui é o que a gente vai precisar entrar com uma nova costura. Então, eu vou medir aqui certinho e vou ver o tamanho que eu preciso tirar de cada canto pra ficar aqui a costura rente à bolsa na parte de dentro. Tanto na parte de baixo, que ela é um pouco mais larga, quanto na parte de cima, que ela é um pouco mais fininha, né? Um pouquinho mais curtinha. Então, será feito da seguinte forma. A gente vai pegar aqui alfinetes e vamos medir, deixando bem rente lá no fundo. Vamos medir certinho aqui, ó. Quanto vai faltar, ou vai sobrar, na verdade, de pano de um canto para outro. Então, eu vou prendendo com um alfinete aqui bem rente a bolsa. Aqui, ó. Agora sim, a gente vai medir a parte de cima, tá? Eita, esse alfinete tá torto. Ó, deixo bem esticadinho, junto com a bolsa e coloco o alfinete. Aqui. E aqui também, ó, junto a bolsa, bem juntinho, e aí eu coloco um alfinete. Do outro lado também, a mesma coisa. A gente sempre começa do meio, porque aí a gente pega o meio certinho do pano, e o que sobra para um lado e o que sobra para o outro é o que a gente vai ter de costura pra ficar certinho o forro lá dentro, né? Aí a gente puxa pra cá, pro lado também, deixando as sobras tudo aqui pro cantinho. Mais um, aqui, ó, também do lado. E prontinho. Agora, a gente já sabe quanto que vai sobrar aqui, ó. A gente vai pegar e vai dobrar pra dentro, ó, assim, ó. E vai ver quanto que sobrou aqui desse lado e quanto que sobrou aqui desse lado de cá, tá? Então, vai ser praticamente a mesma coisa, né? Como que a gente mede? A gente vai pegar a fita métrica e vai colocar aqui, ó, da ponta que fica encostadinha pra cá até o fim da dobra, que dá 1,5 centímetro pra cá. E vamos ver aqui também. 1,5 centímetro pra cá. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar aqui o forro de novo, pra fazer uma costura de 1,5 centímetro de um lado e do outro, até mais ou menos aqui, ó, uns 3 dedos, tá bom? Como funciona isso? Então, a gente vai pegar, vai deixar aqui retinho e vai marcar 1,5 centímetro aqui da costura, ó, da costura aqui pra cá, a gente marca 1,5 centímetro. E dessa costura pra cá, 1,5 centímetro. Daqui dessa marcação, a gente vai fazer aqui uma linha assim reta, daqui até encostar aqui embaixo, ó, que vai dar mais ou menos uns 3 dedos, 4 dedos, tá? E aí, a gente faz aqui, ó, uma marcação, assim, ó, inclinadinha, e daqui também pra lá. Aqui tinha mais ou menos aqui, ó, 5 centímetros, e daqui a gente mede também de 5 centímetros a 1 centímetro até encostar aqui nessa costura, tá? E aí, vai ficar o mesmo ângulo. É nessa costura que a gente, nessa
marcação é que a gente vai fazer a costura. Então, eu vou costurar desse lado, vou costurar do outro e já volto pra mostrar. Terminei as costuras e agora eu vou medir de novo pra ver se ficou no tamanho certinho. Pra assim, depois cortar essas sobras de pano que ficaram das costuras que a gente fez pra adequar, né, o tamanho do forro por dentro. Vamos dar uma espiadinha aqui dentro. Coloquei um pouquinho de luz, tá? Eu encostei todas as partes de costura, as dobras que se formaram lá embaixo com as dobras da bolsa. Então, vocês também têm que fazer esse trabalho. Eu encostei tudinho, tá? Tá tudo encostado. E depois, eu coloquei aqui alfinetes, segurando a parte de cima pra ver se estava sobrando ou faltando algum pano aqui, se estava tudo certo. E, para a alegria da galera, ficou certinho. E aí, agora, o próximo passo é tirar daqui de novo e fazer a dobra, olha. Fazer a dobra, que é mais ou menos embaixo dessa listra aqui, ó. Assim, ó, pra gente já vir com ele pra costurar, tá? Então, vou tirar daqui de novo. Então, vou dobrar aqui, ó, nessa listra, um pouquinho mais pra baixo dessa listra. Deixar nessa outra listra vermelha aqui, ó. Vou dobrar e deixar tudo o mesmo tamanho de dobra. Aqui da parte que a gente costurou. E vai ficar assim, ó. Abre bem aqui. Vai ficar assim. Agora, a gente vai vincar com a unha mesmo. Pra não perder o tamanho. E este é o forro, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar todo esse excesso de pano que ficou aqui embaixo, porque ele começa a franzir lá embaixo e dá um aspecto não muito harmonioso dentro da bolsa, tá? Então, quando a gente tirar esses panos aqui, vai ficar até bem melhor. Pronto. Agora, a gente vai encaixar lá na bolsa de novo. Eu já volto aqui. Então, aqui eu coloquei todos os alfinetes, tá? Ficou certinho, tudo bem encostadinho com a bolsa. E o próximo passo é a gente costurar, então, toda essa volta aqui. E aqui não tem jeito, minha amiga, mesmo que você tenha uma máquina de costura aí, pra você costurar seus forros aqui, a gente vai utilizar a mão, tá? Então, eu já volto, vou colocar o fio no meu e mostro como que a gente faz essa costura. Então, agora, vamos costurar o forro. Eu vou colocar a agulha pegando aqui o lado de dentro, onde tá a dobra do forro, né? Porque a gente fez uma dobra pra caber certinho o tamanho. E vou colocar aqui, ó, a agulha bem aqui na dobra. Tá bem na dobrinha. E pode ser qualquer fio, porque não aparece, tá? Mas eu gosto de usar bastante aquele fio que chama de fio invisível, porque ele não aparece, mesmo que a gente faça algum erro, né, na costura e apareça. Como eu já tô com prática, pratiquei bastante, então eu consigo fazer com cores diferentes porque não aparece. Mas se você não tem muita prática, é bom você tentar achar um fio invisível e começar com ele, porque assim você vai cobrindo as imperfeições de acordo com o quanto você vai fazendo de forro, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, pra cima esse fio. E agora, eu vou costurar nesta linha aqui, ó, tá vendo esta linha? É a segunda laçadinha que aparece aqui. Eu vou costurar o forro nessa laçadinha. Aqui, ó, eu saí aqui nessa laçada, então vou pegar ela e vou até lá pra frente, saindo na segunda laçada da frente, ou seja, no ponto da frente, e vou puxar aqui, ó. Opa, pegou em outro lugar, peraí. Tirei. Vou puxar e vou grudar o pano aqui, ó, neste ponto. Eu saí no ponto da frente e agora eu vou de novo aqui nesta mesma linha, que é essa dobra que a gente fez aqui no forro. Vou entrar bem aqui, ó, vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Vou pegar bem aqui na dobra, ó, e na linha da onde saiu o fio, né? Não pode ser nem mais pra frente, nem mais pra trás, senão fica torto. Ó, coloquei aqui, ó, bem nessa linha e bem aqui na dobrinha. Eu vou pegar e vou ir com a agulha até chegar aqui no outro ponto, no ponto da frente. Vou inserir a agulha no ponto e vou sair no próximo ponto. Vou puxar e deixar bem puxado mesmo, porque aí some a costura, ó, tá vendo? Fica sempre parecendo que não tem nada. Agora, de novo, eu volto aqui, tirar aqui o alfinete, vou voltar aqui no pano, na mesma linha aqui da onde sai esse fio, vou entrar aqui bem na dobra e vou sair aqui no próximo ponto. E vou entrar no próximo ponto pra sair no outro ponto. E assim eu vou fazendo por toda essa volta. E aí, depois que passou em todos os lugares, a gente puxa pra esconder qualquer resquício da costura, tá?
Aqui ainda aparece um pouquinho porque está no começo, mas quanto a gente chegar mais pra frente, aí vai sumindo. Então, vou aqui no próximo ponto, né? A gente pula um ponto e vai pro próximo costurar. Puxa aqui. E olha só como fica imperceptível, gente. Imperceptível mesmo. Vamos voltar, então, agora no pano. Aqui no paninho. Bem na dobra. Pula um ponto. Sai lá na frente no outro ponto. Costura, passa por dentro desse ponto. E sai lá no próximo ponto. Puxa e esconde a costura. Ó, aqui já tá preso, ó. Não dá pra ver o fio, não dá pra ver a costura. E eu vou fazer esse trabalho aqui, ó, por essa volta inteirinha. Quando eu chegar aqui, de novo, aí eu mostro pra vocês como é que a gente finaliza. Cheguei aqui no última parte da costura. E agora o que a gente vai fazer é só o arremate mesmo, tá? Eu vou colocar o fio aqui pra dentro, ó. Dentro da parte que a gente fez a dobra. E vou jogar lá pra fora da bolsa. Ó a costura como é que ficou, ó. Né? Nem parece que tem uma costura, só que tá colado. E aqui eu vou fazer um nozinho por dentro. Vou pegar o ponto aqui por dentro dele. E vou fazer um pequeno nó. Também quase que imperceptível. Pra não perceberem onde foi que a gente terminou essa costura. E agora eu vou passar lá pra dentro de novo. Vou passar pra fora outra vez. E agora é só fazer aqui um corte do fio, escondendo ele pra dentro daqui do próprio pano, tá? E aí, a costura ficou assim, ó, desse jeitinho. Todas as partes, ó, estão grudadas com a bolsa. E finalizamos tanto o forro que ficou certinho lá dentro, ó, gente. Ficou certinho, ó. Certinho aqui dentro. E a parte de fora também. Agora, vamos pra parte dos acessórios. Eu vou buscar os acessórios e já volto pra mostrar. Então, como eu disse no começo, a gente vai utilizar duas argolas articuladas, que são essas que abrem e fecham. A gente vai utilizar um feixe imantado e também uma corrente para alça. Aqui nas pontas das correntes eu coloquei um mosquetão, mas não há necessidade não, tá? Só se vocês estiverem aí na casa de vocês. 2 mosquetões, para no caso de colocar e tirar o fecho, a alça daqui da bolsa com facilidade, dá pra poder lavar, enfim, para essas utilidades. Lembra que a gente colocou aqui, a gente fez aqui uma partezinha aqui que dobra? Então, eu fiz de novo. E agora, eu vou prender essa partezinha com uma argola articulada. Então, é meio que obrigatório ter argola articulada nessa receita, tá? Então, aqui, ó, tem essas duas partes que ficaram salientes, né? E essa parte que fica pra dentro. Então, eu vou encaixar a argola aqui e a argola aqui também. Argola aqui e argola aqui desse lado. Deixando, então, agora fixa essa parte dobrada. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, essas partes aqui, ó, que ficaram para fora, eu vou inserir neste ponto e nesse outro ponto aqui. E fechei. Agora ficou as duas partes agora fixa, não vai soltar mais, a não ser que ela queira tirar pra lavar, você mesmo ou a cliente, tá? Uma argola minha tem essa parte aqui, e aí aqui eu encaixo o mosquetão que eu coloquei aqui nessa ponta. E do outro lado eu encaixo o outro mosquetão, ou eu posso encaixar diretamente na alça, tá? Porque como a argola já é articulada, não há necessidade de ter esse mosquetão que eu coloquei aqui. E pronto, a aba já foi colocada. Agora vamos colocar o nosso fecho imantado. Ele é costurável, tá? Mas dá também pra colar. Acontece que colar no fio de malha é um pouco mais difícil, então eu prefiro mesmo no fio de malha costurá-lo, tá? Como é que a gente vai costurar? Deixa eu colocar mais pertinho pra vocês verem. Essa parte vai ficar aqui na aba e a gente não vai colocar aqui na ponta, porque essa ponta, ela fica um pouco mais pra cima do que essa daqui. Então, na hora de bater aqui na bolsa, vai ser dificultoso pra pessoa que possui a bolsa, tá? Então, a gente vai colocar aqui nessa parte aqui, ó, que fica um pouquinho mais alta. Eu vou centralizar bem aqui no meio, assim, ó. Centraliza e marca o lugar onde você vai colocar. Primeiro, a gente coloca na aba. Então, aqui, eu coloquei uma linha parecida aqui com o fio de malha, pra não ficar diferente, ou aquela segunda opção que eu não tenho aqui, que eu falei pra vocês, do fio invisível, tá? Então, tá aqui centralizado, eu vou colocar, então, o meu fio aqui, passando pro outro lado. Vou passar agora aqui dentro. E aqui eu vou fazer
2 voltas entre o fio e o fecho. Uma volta, 2 voltas. Agora, eu vou passar pro outro, aqui. E vou costurar aqui desse lado também, ó. Se você pegar pelo lado e entrar pelo lado da alcinha aqui, fica mais fácil pra costurar. Então, foi uma volta, segunda volta pra ficar firme. Agora, eu vou passar pra lá. Vou fazer um nó aqui dentro dessa alça aqui. E assim, a gente finaliza a costura do nosso fecho, tá? Só passa aqui algumas vezes entre os fios aqui, do fio de malha, e aí a gente corta. Então, agora a gente vai medir onde vai ficar a outra parte do nosso fecho. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa parte mesmo que solta, e vou bater aqui na bolsa certinho, ó. Vou ajeitar ela, colocar aqui certinho, e vou ver aonde que bateu, ó, bateu aqui. Então, é aqui aonde vai ir a outra parte do fecho. Vai ficar bem aqui. E aqui eu vou fazer a mesma costura que eu fiz aqui do outro lado. Eu vou costurar aqui e já volto pra mostrar. E está pronto o nossa colocação de fecho, ó. Deu certinho, tá? Então, fazendo dessa forma, você consegue colocar o fecho no lugar certinho. Então, quando não tem muita... Não precisa ficar procurando, né? Aonde tá a outra parte do fecho pra fechar. Ela vai automática, assim, ó. Fecha automático. E aí, é mais fácil pra você colocar, tá bom? O próximo passo, qual é? É colocar a etiqueta, gente. E aí, a vencedora, né? Porque eu tava numa dúvida cruel de qual seria a etiquetinha que eu colocaria nesta bolsa aqui. Ganhou essa daqui, a prateada. A gente fez lá uma enquete no Instagram e aconteceu de que a prateada foi a escolhida. Então, vamos colocar esta etiquetinha agora. E não tem muito segredo, tá? A gente só vai costurar aqui dos lados, utilizando um fio, ou que seja o invisível, que eu falei pra vocês que existe, mas eu não tenho aqui, infelizmente. Na próxima eu mostro pra vocês, eu mostro lá no Instagram, então já segue a gente no Instagram, tá? Deixando essa deixa. Ou se não, um fio que combine com a própria etiqueta, que aí dos dois jeitos vai ficar bom, tá? Eu vou colocando aqui, vocês dão uma olhadinha assim, porque não tem muito segredo, e já mostro o resultado. No caso dessa etiqueta aqui, eu vou colocar pra vocês aonde foi que eu comprei. Ela tem aqui uma proteçãozinha plástica, ó, que dá pra tirar. E aí, ó, quando a gente tira, fica o espelhado mesmo, tá? Que assim evita, se você não tira, evita de riscar. Ó, agora sim, ficou bem espelhadão. Ó. E aí, o que vocês acharam? Essa é a última parte da bolsa, porém, a bolsa Sophie, ela tem um tassel, tá? Então, desculpem o barulho, tá? Os tassels, eu sempre faço pra várias bolsas, tá? E eu vou ensinar pra vocês aqui como é que faz. É um adendo, não é uma coisa que você é obrigatório fazer, é totalmente opcional, mas eu acho que combina muito com a nossa bolsa Sophie. Então, o próximo passo será o tassel. Então, está aqui a nossa Sophie, ela está pronta. E agora eu vou fazer um enfeitezinho pra ela. Não é obrigatório, mas eu acho muito válido vocês aprenderem, não só para a Sophie, mas para outras bolsas na quais vocês achem que combine também esse tipo de enfeite, tá? Então, ela tem, ó, esse tamanho aqui. Então, eu vou cortar 2 vezes esse tamanho, 16 tiras, pode ser outra cor também, tá? Não é obrigatório também seguir o mesmo padrão ou fazer uma peça totalmente em uma cor. E aí, eu faço medindo, então, tamanho, 2 vezes. Então, a gente vai cortar 16 tiras de fio de malha pra fazer o nosso taço. Eu vou cortando aqui e já mostro a próxima parte. Então, aqui estão as 16 tiras. E agora, eu peguei uma outra tira de um tamanho diferente. Pode ser um pouco maior, tá? Fica mais fácil. E nela, eu vou colocar aqui, ó, um mosquetãozinho, que ele vai servir pra pendurar na bolsa. É como se fosse um chaveirinho, né? E eu vou colocar aqui neste fio. Este fio, ele vai passar por todos os outros que nós cortamos agora. Assim. E agora, a gente vai deixar assim, centralizado, né? Vamos deixar centralizados e dar 2 nós. Esse mosquetãozinho, ele vai ficar pro lado de fora. E o nó vai ficar pro lado de dentro do tassel. Então, vou dar 2 nós aqui. E pronto. Agora, a gente vai pegar, vai centralizar aqui, ó, todos os fios, vão ficar assim. E vamos pegar um outro fio, esse daqui. E agora, a gente vai fazer o seguinte, eu faço dessa forma, eu acho bem mais fácil. Primeiro, eu vou dar
fazer uma laçadinha, ó. Assim, como se fosse uma letra E, tá vendo? E vou deixar ela aqui, ó, pra cima. Agora, eu vou pegar essa outra parte, não a do final do fio, mas a que vem do rolo, e vou segurar com todos os fios aqui, ó. E vou pegar essa que vem do rolo, girando por todos os fios, assim, prendendo eles todos, e aí a gente vai formar a cabeça do tassel, tá? E aí vai puxando aqui, ó, pra deixar tudo assim, alinhado. Então, aqui, eu dou uma puxada pra ficar apertado, e esse Ezinho, ele vai ficar aqui na parte de cima, tá? A gente vai passar por cima dele, ele vai ficar como um E mesmo ali. Agora, eu vou girando, depois que eu já ajustei tudo, acertei tudo, eu vou dando algumas voltas aqui. E também aqui não tem um número exato de voltas de dar, é aquilo que você achar que já tá bom. Só que aí, ó, eu já fiz o tamanho, só que eu vou e subo com mais as voltas até chegar nesse E novamente. Aqui eu vou cortar mais ou menos o tamanho. Aqui, ó, e eu vou colocar aqui, ó, dentro do E. Na verdade, isso aqui poderia cortar bem pouquinho, ó. É o outro que precisa ficar no tamanho. Agora, eu vou puxar a outra ponta desse E, que agora eu perdi ela, mas se você puxar um pouquinho aqui, você consegue ver qual que é essa ponta. É esse aqui mesmo, ó, tá vendo? Então, eu coloco esse fio aqui dentro e puxo essa ponta do Ezinho, porque ele vai formar um nó que vai amarrar essa pontinha aqui, que é o que juntou todos os fiozinhos. E, ó, aí vai esconder aqui dentro. A gente dá uma cortadinha e não vai soltar, tá? Porque como é um nó, aí não solta. Continuar puxando. E pronto, escondeu aqui completamente. E o próximo passo é só cortar todos esses fios aqui embaixo, pra deixar o seu tassel bem certinho. Deixa eu pegar essa tesoura maior. Aqui, ó. E tá pronto o seu tassel, tá? Aqui no meio também dá pra você colocar um pingente, mas eu acho que pra Sophie vai ficar exagerado, porque ela já tem muito detalhe de ponto na aba. E aonde ela vai? Eu vou colocar o tassel, eu vou colocar aqui, ó, nesta argola que a gente fez pra segurar essa parte que é a dobra da Sophie aqui em cima. Então, eu coloco aqui mesmo, tá? Vamos lá. E olha como é que é fácil colocar, né? É só entrar assim e colocar. Pronto. Ó como é fácil colocar o fecho dessa forma. Gente, eu acho que combinou super esse espelhozinho aqui, ó, com a cor dos metais, né, que a gente escolheu aqui, ó, pra colocar. Mas tá finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado da nossa Sophie. Vou fazer várias fotos e colocar pra vocês darem uma olhada. Não esqueçam de fazer a sua Sophie na cor que for, com a combinação que for, e me marcar no Instagram, que é esse link que eu vou colocar pra vocês aqui, tá bom? Aí vocês me seguem lá e mostrem, porque eu vou repostar a bolsa de vocês. Olha só como é que ficou legal, tá? Já nos sigam, vocês cliquem aí no sininho pra ativar as notificações. Quando tiver mais aulas, vocês vão ficar sabendo em primeira mão, tá? Deixa seu like e também compartilha com quem ainda não sabe fazer a bolsa Sophie, pra todo mundo aí ter a sua bolsa Sophie também. Um beijo pra todas, tá? Tchau!